CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, muita gente usando a plataforma gov.br, até porque toda a nossa vida agora está ligada à plataforma do governo federal. Precisamos ter cuidado com isso? Exatamente, Patrícia. A gente tem, né, praticamente toda a nossa vida, como você comentou, gravado, né, ou disponível através do GovBR. O GovBR é um portal que integrou, né, vários serviços do governo federal e tem aquela autenticação que a gente informa lá o CPF, a senha, né, para ter acesso a esses documentos todos que estão lá. E a partir do GovBR você tem acesso a outros portais dentro do governo federal. E os criminosos já entenderam isso também. Eles já entenderam que se eles conseguem, né, invadir ou ter acesso ao seu perfil, ele tem acesso a muitas informações pessoais, por exemplo, a sua CNH, né, e mais uma série de outras informações que ele pode, inclusive, exportar essa CNH e fazer o mau uso dela de alguma forma nessa situação. E ainda, né, ou seja, no caso do GovBR, você consegue assinar documentos, né, ou seja, então ele tem uma assinatura digital que se você tem lá a possibilidade de assinar documentos via GovBR, teoricamente é você que assinou aquele documento, né? Então, ou seja, esse é um problema também. E aí a gente tem visto, né, vários casos de fraudes, né, exatamente de pessoas que tiveram suas contas do GovBR invadidas, né, e com isso tiveram acesso, inclusive, a portais como o ECAC, da Receita Federal e outras coisas, permitindo alterações, inclusive, dos seus dados pessoais. Então é uma questão muito importante. Por isso que a gente tem que tomar uma série de cuidados em relação, por exemplo, a não usar apenas, né, o CPF e a senha. O GovBR tem uma série de recursos para melhorar essa segurança de acesso, como, por exemplo, aquela autenticação de 2 fatores, onde você, através do aplicativo no celular, você gera um código, né, um token, né, que vai fazer, além do login, né, do seu CPF e senha, esse token vai te permitir a entrada no perfil. Então, se o atacante, mesmo que ele saiba a sua senha, se ele não tem acesso ao seu celular, ele não tem acesso a esse aplicativo, por exemplo, né, para isso. E questões de biometria também, ou seja, que você pode melhorar, né, a sua segurança de acesso do perfil. E eu sei que a gente não está sozinho no comentário de hoje, porque a gente precisa se proteger, entender também quais são os nossos direitos em relação a isso, já que a gente está confiando no governo federal, tem que ter um mínimo de reciprocidade nisso, né? A gente está com o advogado civilista e trabalhista também, o José Geraldo Pinto Júnior conosco nesta manhã. José Geraldo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, José Geraldo. Obrigado pela participação aí, pela disponibilidade. Agora, a gente consegue se proteger de uma situação dessa quando a gente está entrando, confiando no órgão máximo do Brasil, que é o governo federal, e a gente ainda corre riscos de deixar dados detalhados da nossa vida na plataforma federal à mercê de alguém que pode burlar o sistema e usar os nossos dados? Patrícia, veja bem, é um ponto bastante delicado, né? Porque todos nós confiamos, logicamente, que o ente público vai tomar conta, né? Vai ter todos os cuidados. Mas em tratando de tecnologia, como o Gilberto já explica bastante no quadro, o ponto mais fraco, o elo mais fraco da tecnologia é exatamente o usuário. E é ele que deixa a porta, né? Então, quando você vai acessar o GovBR, né, logicamente, é bom que você tome os cuidados, porque várias atitudes ali vão ser passadas por você, né? Porque você assinou, você deu o ok, né? Assinou, digo, né? Fez o login, a senha e clicou lá no botão que aceita as condições. E as condições são de lei, né? Tem leis, existem normas que regulamentam tudo isso, principalmente a questão das assinaturas. Esse é um ponto muito delicado que nós temos com a questão do GovBR. Porque a partir do GovBR, todo mundo aqui já deve ter, pelo menos, tentado assinar um documento, colocado, você pode assinar um documento digitalmente pelo GovBR. Poucos sabem que com aquela assinatura, né, o usuário passa ali a fazer declarações que têm validades muito importantes, né? Lógico que não são validades para um particular com um particular, tá? Mas simplesmente assinaturas de declarações
entre o particular e o poder público. São 3 tipos de assinaturas regulamentadas, né? Assinatura simples e a assinatura avançada que você consegue fazer com o GovBR. A avançada, o próprio decreto 10.543, que regulamenta a lei 14.063, que trata das assinaturas eletrônicas, ele traz aqui no inciso 2 do parágrafo 4, que eu vou até fazer a leitura rapidamente, de atos relacionados a autocadastro, né, como usuário particular para exercício de atribuições. Ou seja, ele pode assinar documentos, assinar declarações, né, em virtude de lei, assumindo obrigações, tudo para com o poder público, né? Ele pode se passar por uma outra pessoa assinando documentos. Então, para você conseguir desfazer isso, né, o Gilberto também atua nesses casos como perito, a questão de você conseguir comprovar depois que não foi você quem fez, passa por um caminho bem difícil, bem lento, que é você pesquisar qual foi o IP que acessou, procurar isso junto ao Poder Judiciário ou à autoridade policial para que ela identifique quem possa ser o assinante da conexão que conseguiu fazer aquilo, para você comprovar que não foi você quem assinou. Então, eu vejo assim, na minha percepção, a lei ainda te protege, mas cabe a você, uma vez que teve assinante, tentar comprovar, ter que comprovar que não foi o autor daquela declaração. Então, a melhor forma é realmente fechar a porta, como o próprio Gilberto disse agora. Uhum. Fala, Gilberto. Não, é só a questão da dificuldade, né? Uma vez que alguém invadiu o seu perfil, como o doutor José Geraldo comentou, e assinou um documento em seu nome, você provar, né? Ou seja, que aquele documento não foi assinado por você, é um caminho longo, demanda de investigação, demanda de rastreamento da onde partiu aquela assinatura, ou seja, é um trabalho relativamente grande, né, para isso. Pois é, então as pessoas não podem ter a ingenuidade de achar que só por ser uma plataforma do governo federal ela já está totalmente protegida. Exatamente. E assim, e não também ter a ingenuidade, como você falou, em relação a que só a senha vai te proteger desse tipo de acesso, entendeu? Caso alguém esteja acompanhando a gente e tenha percebido que fez algo que não deveria, ou porque está recebendo alguma mensagem, ou porque, né, já não perdeu acesso à sua conta .gov.br, dá para reverter esse processo de que forma, José Geraldo? Bom, primeiramente tem uma forma tecnológica que o próprio GovBR permite. Logicamente é um passo muito grande para que você possa retomar a sua conta. Não é um passo simples, né, com uma série de identificações. O Gilberto, acredito que nessa parte tecnológica e técnica ele deve saber mais do que eu com relação à necessidade de biometrias, enfim. É uma série de identificações para que você comprove que você é você, mais uma vez, né, e consiga retomar a sua conta. E e muito importante de que aquela pessoa que tenha essa desconfiança ou que tenha notado que a sua conta foi invadida, que procure a autoridade policial e denuncie, faça um boletim de ocorrência do que ocorreu, né, do caso todo, para que ela possa se isentar de responsabilidades futuras, ou tentar se isentar, né, de responsabilidades futuras com relação à prática de ato que ela não tenha cometido. Você já pegou casos do tipo? Já. Aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo. Nós estamos com um caso aqui, inclusive até, né, até estamos trabalhando junto, eu e o Gilberto estamos trabalhando num caso bem complexo, em que um sócio de uma empresa teve a sua conta GovBR invadida, e com isso o meliante conseguiu invadir o ECAC, né, que é a conta da Receita Federal, e dali ele teve acesso à conta, né, da ECAC da empresa,
houve modificação de dados da empresa e, com isso, relacionamento, toda a parte de documentação foi lançada num determinado portal e tomadas de empréstimo de altíssimo valor, e agora a gente está fazendo todo o trabalho reverso para desconstruir tudo isso que foi lançado por uma simples invasão de conta BR. Que dor de cabeça, hein? Assim, imediatamente, assim, realmente é um processo que você tem que provar, né? E, assim, sem dúvida nenhuma que aquele acesso foi feito não por uma máquina sua, não por uma rede sua, né? Foi feito por uma outra pessoa de uma outra cidade ou de um outro local que você nunca esteve naquele local. Então, ou seja, é um trabalho grande. Então, a primeira coisa, você tem lá no seu perfil do GovBR, você desconfiou que perdeu o acesso porque mudaram a senha e não foi você, né? Ou seja, você desconfiou que tem tido um uso que não é o seu, do seu perfil do GovBR, a primeira coisa que eu imagino fazer é se você tem a senha ainda, troca a senha do GovBR. Se você já não tem a senha, de qualquer maneira, né, fazer um boletim de ocorrência para, como o doutor José Geraldo comentou, tentar se eximir, né, de qualquer ato fraudulento que aconteça com acesso indevido na sua conta. Agora, tem gente que acessa pouco. Acessa, não sei, uma vez a cada 2, 3 meses a conta gov.br. Como é que essa pessoa vai perceber nesse espaço, né, nesse período, que teve uma invasão e que o nome dela está sendo utilizada? Ela tem que assim, a minha sugestão é que ela vá, né, e aumente a segurança do seu GovBR. Mesmo que ele acesse assim, esporadicamente, ele vá lá, cadastre a senha, uma senha complexa, cadastre lá uma biometria, né, em relação a isso, e ative a autenticação de 2 fatores. Com isso, vai dificultar bastante aos criminosos de terem acesso indevido ao seu perfil. Uma senha complexa necessariamente precisa ser grande, Gilberto? Então, essa é uma questão bem interessante, até, Patrícia. Ontem, né, o NIST, que é um órgão americano de normatização de segurança, lançou as suas novas diretrizes de senha para 2024 e 2025. E assim, coisas que a gente achava que eram coisas já estabelecidas, mudaram. Por exemplo, no passado a gente tinha senhas complexas de 8 a 10 caracteres, né, com alfanuméricos, letras maiúsculas, minúsculas. O NIST agora fala que a sua senha tem que ser de 12 a 15 caracteres, né? Independente de letras, números. Na verdade, o importante é que seja uma senha grande, né, para isso, né? Outra coisa que ele falou, que eles determinaram lá, é que assim, você tinha aquela sugestão de trocar a senha periodicamente, a cada 2, 3 meses, né? Ou seja, até 6 meses, nesse caso. Agora não. Agora eles dizem o seguinte: você deve ter senhas diferentes em todos os serviços que você tem lá na internet, mas você não precisa trocar a senha periodicamente. Você precisa apenas trocar a senha se você desconfiou que ela vazou. Se você desconfiou que ela vazou, você troca. Se não, continua com aquela senha como está. Então, e uma recomendação direta, a gente já falou sobre isso aqui no CBN Tecnologia, de uso de aqueles cofres de senhas. Porque com isso você consegue ter senhas diferentes, né? Uma para cada tipo de serviço da internet. Queria agradecer a vocês dois por conversarem conosco aqui na CBN Vitória, alertando os nossos ouvintes. Obrigada, viu, José Geraldo? Ok, obrigado a vocês, Patrícia. Obrigado, Gilberto. Obrigado pelo convite. E estamos à disposição para sempre que necessário estarmos com vocês para dirimir de dúvidas jurídicas do assunto. Sinta-se convidado já para uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Gilberto, nós dois aqui agora. Sim. Obrigado, Zé Geraldo, aí, pelo ter aceito o convite, a gente esclarecer, né, para os nossos ouvintes aqui sobre essa questão jurídica do acesso ao GovBR. Obrigado mais uma vez. Tá certo. Obrigado, Gilberto. Obrigada. Gilberto, nós dois aqui agora, esse caso que vocês estão trabalhando juntos vai ter final feliz? A gente conseguiu rastrear, assim, completamente, né? Na verdade, não foi ato de uma pessoa, foi ato de uma quadrilha, né? Que já, inclusive, fez outras vítimas no Brasil. A gente conseguiu rastrear todo esse processo. Uau. Identificamos grande parte dos integrantes da quadrilha e agora está com a polícia, né? Basicamente, a polícia... Tem quanto tempo isso? O ataque começou, né, nesse caso que a gente está avaliando, em março desse ano. Nossa, né? Meses. Exatamente. Eles arquitetaram todo o plano, né, em março desse ano, e agora que a coisa realmente explodiu. Bom, desejo sucesso, né, para vocês, nesse caso que já está chegando ao fim, pelo jeito, né?
Isso. E A gente conseguimos lá. torcemos para que outros não aconteçam, Gilberto. Tomara que não, E é tomara sinal que de não. que a população Tá está bom. esperta, né? Exatamente. A ideia é exatamente a gente levantar esse tema, né, para que as pessoas fiquem atentas aos seus GovBRs, para isso. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu? Até sexta-feira. Obrigado. Obrigado, Patrícia, mais uma vez aí. Uma excelente semana para você, para os nossos ouvintes. E até sexta-feira com mais tecnologia. É isso aí, até lá.